Ao longo da história e do nosso processo de vida, nós somos condicionados a pensar de determinada maneira. E isso tem total relação com a história da humanidade. Por exemplo, é comum em nosso processo de formação a gente entender que homens são superiores às mulheres. E se a gente fizer um recorte étnico, também é comum a superioridade do homem branco ao homem negro. Isso são formas de pensar que nós devemos tratar como estereótipos. Estereótipos são nada mais, nada menos do que uma visão pré-concebida de uma determinada situação, fato ou preconceito. E estereótipos têm muita relação com a maneira como nós pensamos, sentimos e nos moldamos na nossa vida social. Por exemplo, a chamada síndrome da impostora tem total relação com esses estereótipos, com essa maneira pré-programada de pensar. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje aqui no canal. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? E antes de começar a nossa abordagem, não esqueça de verificar a sua inscrição aqui no canal, de dar um like e compartilhar esse conteúdo se ele for relevante para você e acionar o sininho. Assim, você vai ser notificado toda vez que a gente chegar com conteúdo novo por aqui. Antes de começar o vídeo, calma, respire. Nós vamos falar de preconceito, nós vamos falar de machismo. Eu não sei se você já ouviu por aí, mas é comum o termo síndrome de impostora para se relacionar à participação ou à vida feminina em sociedades tipicamente machistas ou patriarcais. E a síndrome de impostora tem relação com a ausência de autoestima ou com uma autopercepção, ou seja, uma maneira como as mulheres se enxergam que limitam a sua capacidade, ou melhor, a forma como ela enxerga a sua capacidade de atuar no mercado de trabalho, por exemplo. É como se, ao atuar profissionalmente, as mulheres elas sintam a necessidade de entregar mais, ou seja, estar mais à disposição, responder e-mails fora do horário de trabalho, se cobrar cotidianamente e sempre com uma interrogação. Eu acho que eu estou aqui nesse lugar, mas eu não mereço estar. Eu conquistei um espaço e uma ascensão profissional, mas eu acho que eu não tenho condições de estar aqui. E aí, no meio desses inúmeros questionamentos, vem um questionamento ainda maior da gente. Será que esse é um problema individual, particular de cada mulher? Ou será que isso é algo que tem uma origem no nosso próprio processo social? Afinal de contas, nós temos, ao longo da história, um condicionamento mental. E eu falei sobre isso no começo do vídeo, uma maneira de enxergar o mundo que trabalha com estereótipos. E o estereótipo que foi dado à condição feminina no mundo ao longo da história é de que lugar de mulher é dentro do ambiente doméstico, é dentro do ambiente privado. Talvez por isso, vários estudos tenham surgido que falam que, na verdade, a síndrome de impostora tem relação com essa condição, que desde pequenas, desde crianças, as meninas são levadas a se enxergar como alguém numa posição inferior da sociedade. É até impactante quando a gente toma conhecimento com estudos muito recentes, inclusive, que dizem que uma criança, vejam gente, uma menina, eu por exemplo sou mãe de Maria Vitória com 4 anos, meninas com 5 e 6 anos, elas começam a ter uma autopercepção de que elas estão numa condição inferior aos meninos que frequentam as mesmas salas de aula. Isso é a materialização do que a gente falou, do estereótipo de que a condição feminina ela é uma condição diminuta, é uma condição que está aquém da condição dos meninos. Logo, ocupar esses espaços de trabalho, ascender socialmente ou profissionalmente a ponto de ocupar inclusive espaços de chefia, cria para as mulheres uma condição de que elas estariam invadindo um espaço que, de maneira histórica, precípua, está reservada ao universo masculino. E como eu disse antes, essa autopercepção de inferioridade, ela começa no ambiente escolar.
ainda na infância. E ela é completamente característica de sociedades que trabalham a questão da educação e dos espaços sociais de maneira sexista. O espaço dos homens, o espaço dos meninos, o espaço das mulheres, o espaço das meninas. E isso acaba sendo um ambiente perfeito para a proliferação de sentimentos como a síndrome de impostora. Mas vamos pensar sobre essa questão de maneira ainda mais consistente. Vocês sabiam que, de acordo com vários estudos realizados em inúmeros países, as meninas, quando chegam na chamada idade do ensino médio, elas conseguem ter majoritariamente performances muito mais produtivas e exitosas em matérias da área de exatas e das de ciências? Sim, esse é um fato real. Mas mesmo assim, as escolas de ensino superior ou universidades têm um número reduzido de mulheres estudando as chamadas engenharias, as áreas de tecnologia ou ainda o promissor mercado de tecnologia da informação. Isso acontece exatamente por aquela origem do processo educacional em que a gente tem uma performance sexista de olhar o mundo, inclusive com profissões ou formações que seriam aquelas direcionadas às mulheres. Não é à toa que a gente tem ao longo da história a pedagogia, a área de educação ou o fato de ser professora serem atividades femininas, ou ainda mais recente, áreas como serviço social serem áreas mais reservadas ao público feminino. Isso tem total relação com essa maneira sexista de enxergar e com essa maneira, inclusive, de querer acomodar as profissões de acordo com o gênero das pessoas. Ok, você pode pensar, nossa Elô, você está indo longe demais. Não, o que eu quis foi materializar um caminho para a gente melhor entender essa história de síndrome de impostora. Nós temos uma sociedade que foi formada, que é formada para criar uma condição de inferioridade às mulheres. Logo, é muito comum que ao conseguir ocupar espaços cada vez mais significativos na sociedade, a gente se questione, nossa, será que eu mereço mesmo estar nesse lugar? Nossa, será que eu vou dar conta de resolver todas as demandas que chegam para mim? E olhe, gente, é importantíssimo que a gente respire e pense. Esse não é um problema individual. Se eu questiono, se eu me tensiono, se eu inclusive fico angustiada achando que aquele não é o meu lugar profissional, calma. Isso é fruto, a síndrome de impostora é fruto desse processo social. E quando eu digo respire, é porque muitas vezes a gente se auto-sabota, a gente se culpabiliza, a gente acha que não tem capacidade. Mas pense sempre, esse não é um problema individual, é algo coletivo e é algo incutido no comportamento feminino. Sabe o que é que vale mesmo? Vale sempre, eu sempre tenho dito isso aqui no canal, vale trabalharmos as próximas gerações, vale conversar com crianças e ter maneiras de introduzir isso no processo educacional, dentro das nossas casas, nos ambientes que as crianças frequentam. Falar de equidade, trabalhar um mundo com mais equidade é fundamental para a gente conseguir combater determinadas questões e fenômenos da nossa sociedade que a gente às vezes classifica como individual, mas é, na verdade, coletivo. Esse é o caso da síndrome de impostora. Eu fico por aqui. Até o próximo E aí?